Há cerca de 2000 anos, houve uma conversa que ficou simplesmente inacabada. Foi feita uma pergunta, mas a resposta não foi dada. Se você estiver curioso para saber que conversa foi essa, por favor, abra a sua Bíblia, o livro de João, capítulo número 18, versículos número 37 e o 38. Que conversa foi essa que ficou inacabada e que houve uma pergunta, mas a resposta não foi dada? João, capítulo número 18, versículos 37 e o 38 diz o seguinte: Então Pilatos perguntou-lhe: Mas então és tu rei? Jesus respondeu: É o Senhor que está a dizer que eu sou o rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse-lhe: O que é verdade? E como os irmãos podem ver lá, nosso Senhor Jesus Cristo não respondeu a essa pergunta e a conversa ficou ali. Mas talvez nós, ao olharmos nesse relato, podemos nos fazer pelo menos duas perguntas. Primeiro, por que nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente não respondeu a Pilatos quando ele perguntou o que é verdade? E em segundo lugar, se fosse para Jesus dar uma resposta a essa pergunta, qual seria? Bom, primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo não respondeu a Pilatos porque ele percebeu o raciocínio daquele governador. Nosso Senhor Jesus Cristo percebeu que Pilatos, ao perguntar o que é verdade, na realidade ele não queria saber o que era verdade. Era como se ele estivesse a desdenhar do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse: verdade? O que é isso? Não existe verdade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo decidiu não explicar a ele o que é verdade. Mas agora nós, talvez, ao olharmos nesse versículo, sentimos uma necessidade de ouvir a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferentemente de Pilatos, nós realmente queremos saber o que é verdade. Os irmãos lembram o que diz o livro de João, capítulo 17, versículo 17? Nosso Senhor Jesus Cristo, ao fazer uma oração, ele diz: santifica-os por meio da verdade, a tua palavra é a verdade. Então, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade basicamente é a palavra de Deus. É o conjunto de leis e princípios que encontramos na Bíblia. Todas as coisas escritas na palavra de Deus, o conjunto delas é a verdade. E é interessante que essa verdade é algo que deve influenciar a nossa vida. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade, nós com certeza vamos querer ficar mais próximos de Jeová e vamos querer nos tornar pessoas cada vez melhores. É por isso que o livro de João, capítulo número 8, versículo 32, diz que quem conhece a verdade, ele fica liberto. Então a verdade é algo muito importante, porque ela nos liberta de crenças falsas. Nós já não passamos mais a acreditar em qualquer tipo de crença, de que quando a pessoa morre vai no céu, a alma vai em qualquer lugar. Já não passamos a acreditar na teoria da Trindade e assim por diante. Mas a verdade também nos liberta de atitudes erradas. Nós passamos a nos comportar de uma forma meiga, uma forma própria para os cristãos. E por outro lado, a verdade também nos liberta de ideias divisórias. Nós olhamos na congregação e percebemos que nós somos todos iguais, somos todos irmãos e queremos estar unidos. Então, queridos irmãos, o objetivo desse discurso é mostrarmos como é que a nossa vida melhora quando deixamos a verdade influenciar a nossa vida. E para alcançarmos esse objetivo,
E vamos fazer uma consideração detalhada de duas perguntas básicas. A primeira é: em que áreas da vida nós precisamos deixar que a verdade nos influencie? E os irmãos vão notar que, ao falarmos desse primeiro ponto, nós vamos separar em três partes. Vamos falar sobre o nosso conceito, vamos falar sobre as nossas ações e também vamos falar sobre as nossas palavras, aquilo que nós falamos. E a outra questão que nós vamos considerar é o que cada um de nós vai ganhar caso deixar a verdade influenciar a sua vida. Bom, queridos irmãos, antes de nós irmos para a primeira questão, é muito importante, queridos irmãos, entendermos a diferença entre lei e princípio. Por quê? Porque à medida que nós vamos considerando o nosso discurso, os irmãos vão ver que nós vamos apegar-nos mais a princípios bíblicos em vez de lei. Mas o que é lei? Uma lei é definida como um mandamento, uma ordem ou uma regra. E como nós sabemos, geralmente as leis têm duas particularidades. Primeiro, é que a lei pode ser revisada. Depois de um tempo, talvez ela já não se adequa mais à realidade e ela pode ser revisada. Mas também as leis podem mudar, podem acabar, podem deixar de existir. E um exemplo de lei nós encontramos, por exemplo, nas estradas, né? É bem provável que os irmãos já se depararam com esse sinal numa via pública, numa estrada, não é? Tecnicamente, o nome desse sinal é sentido proibido. O que significa dizer que quando um automobilista ou um motorista vê esse sinal na estrada, ele já sabe que ele não pode entrar naquela via, porque é sentido proibido. Mas e se ele entrar? Se ele entrar, provavelmente pode causar acidente e ele pode até tirar a sua própria vida. Por quê? Porque desconsiderou uma lei. Então, na realidade, leis são mandamentos diretos, são ordens. A pessoa deve cumprir ou não. E geralmente, quando cumpre, ela sai beneficiada. Mas se não cumprir, com certeza, as consequências podem vir. Por outro lado, princípios são verdades fundamentais. São verdades básicas que guiam a nossa vida e a nossa maneira de pensar e de tomar decisões. Geralmente, os princípios são eternos, são diferentes das leis. Uma vez que uma lei pode ser mudada, os princípios não. Eles são eternos. Um exemplo de princípio é essa outra imagem que os irmãos estão a ver aqui. Aqui tem uma placa, também aparece na via pública, e a informação está: bem-vindo ao município do Cazenda. O que é que os irmãos acham? Será que existe aqui uma ordem? Será que o motorista é obrigado a fazer alguma coisa com base nessa placa? Não. Isso é simplesmente uma informação. Mas com base nessa informação, o motorista talvez pense: espera aí, eu estou a entrar no município. Então eu tenho que baixar a velocidade, ter mais controle, porque é bem provável que aqui tem mais movimentações de pessoas. Então o motorista, mesmo sem ter uma lei específica, ele percebe: não, espera aí, eu não posso nem acelerar muito e eu tenho que ter mais cuidado. Então essa é a diferença entre leis e princípios, querido irmão. Enquanto que uma lei obriga ou ordena diretamente a fazer alguma coisa, os princípios nos ajudam a pensar, a raciocinar, a tentar entender o que podemos fazer e como agir em determinadas situações. Então, hoje, nesse discurso, nós não vamos falar daqui, das leis. Vamos falar de princípios. Nós vamos considerar 3 princípios bíblicos que nos ajudam a melhorar a nossa vida, a deixar que a verdade influencie a nossa vida. Qual é o primeiro princípio? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 12, versículos número 15. Esse é o primeiro princípio bíblico que nós vamos considerar. Lucas, capítulo número 12, versículos número 15. Esse texto diz o seguinte: então disse-lhes, são palavras de Jesus Cristo,
Mantenham os olhos abertos e resguardem-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, a sua vida não vem das coisas que possui. Essa parte B do versículo que nós acabamos de ler, Jesus Cristo, ele não obrigou e nem disse para alguém não fazer alguma coisa. Ele apenas deu uma informação. Mesmo quando alguém tem abundância, a sua vida não vem das coisas que possui. Os irmãos conseguiram perceber qual é o princípio bíblico por detrás desse versículo? O princípio é o seguinte, queridos irmãos: não importa quanto dinheiro, quanta riqueza alguém tem, um dia ele vai morrer e vai deixar tudo para trás. Não importa o quanto de dinheiro alguém tem, mais tarde ou mais cedo, essa pessoa vai morrer e vai deixar tudo para trás. Então, a nossa vida, queridos irmãos, não depende de quanto nós temos em sentido material. A pergunta é, então, se já sabemos disso, qual é a lição que nós podemos tirar? Tem a ver com o nosso conceito, conforme falamos no início do nosso discurso. O nosso conceito em relação aos bens materiais. Quando nós percebemos que, afinal de contas, a nossa vida não depende do dinheiro, não depende de termos muitas riquezas, nós vamos entender que, afinal de contas, o mais importante mesmo é colocar a vontade de Jeová em primeiro lugar. Mas, espera aí, queridos irmãos, vamos ficar um pouquinho calmos, né? Esse versículo não diz que nós não podemos trabalhar. Esse versículo não diz que nós não podemos ganhar dinheiro, ou ter uma boa casa, ou um carro e assim por diante, não. Mas esse versículo chama a atenção ao que deve vir em primeiro lugar. Um cristão não pode ser preguiçoso, deve trabalhar, deve ganhar o sustento, deve batalhar na vida, como dizem. Mas só que ao fazer isso, é possível fazer sem ignorar os princípios bíblicos. Só para vermos que o dinheiro não é mesmo mais importante do que a nossa vida, existe uma história de um senhor que ele era multimilionário. Ele decidiu um dia fazer um teste às pessoas, porque ele queria ver até que ponto as pessoas vão pelo dinheiro. Ele tinha uma doença de coração e era necessário fazer uma cirurgia para trocar o coração. Então, ele colocou um anúncio nas redes sociais dele e disse assim, olha, amanhã, quem estiver interessado apareça na minha casa e eu vou oferecer 10 milhões de dólares. Eu vou fazer uma pergunta à pessoa, a pessoa que aceitar ou responder bem a minha questão vai ganhar esse dinheiro. No dia seguinte, houve uma enorme fila na casa do senhor. E simplesmente as pessoas entravam e não demoravam muito saíam. Depois, alguém perguntou por que isso estava a acontecer. Eles descobriram que a pergunta que o multimilionário estava a fazer era bem simples. Ele perguntava assim, você seria capaz de doar o teu coração para mim e eu te dar 10 milhões de dólares? Qual foi a resposta? Não seria. Por quê? Porque a vida é mais importante do que o dinheiro. É por isso, queridos irmãos, nós devemos ter muito cuidado pela forma como encaramos o dinheiro. Como já dissemos, é importante trabalhar, mas nós podemos até ter vários sonhos, querer alcançar algumas coisas na vida, mas não vamos deixar que essas coisas ofusquem o que é mais importante. Os irmãos lembram de Pilatos? Ele, infelizmente, teve uma oportunidade em que a verdade passou por ele, e por ele estar concentrado em outras coisas, nem conseguiu perceber. Pilatos era um governador, com certeza que ele tinha dinheiro, tinha os seus bens, mas no dia do julgamento que ele estava a fazer ao nosso Senhor Jesus Cristo, até a mulher de Pilatos foi para lá e disse, olha meu marido, eu tive um sonho, não tenhas nada a ver com esse senhor, Jesus Cristo. Mas ele ignorou. Por quê? Porque ele estava concentrado em coisas materiais, em coisas de pouco valor. E isso fez com que ele desviasse o foco. E como nós sabemos, a Bíblia mostra isso, não é?
Em 33 era comum aconteceu essa conversa, mas 4 anos depois, Pilatos foi destituído no cargo e depois morreu sem ter o privilégio de conhecer a verdade. Por que isso aconteceu com ele? Porque ele concentrou-se mais nas coisas materiais. Falando ainda dessas coisas materiais, queridos irmãos, existe também um outro problema. Muitas vezes, o problema não está em nós procurarmos muitas coisas para nós, mas está simplesmente em invejarmos o que os nossos irmãos têm. Talvez até olhamos por uma televisão, um fogão, um carro, um fato bonito que os irmãos têm, e mesmo sem ter possibilidade, nós também queremos ter. Já ouvimos até queixas de irmãos que são casados. Eles têm uma tela em casa normal, porque a vizinha comprou uma maior, a irmã também vem pressionar o marido: olha, essa tela eu já não estou vendendo. As pessoas estão muito pequenas. Aquela tela da vizinha é melhor para aqui, para casa. Por outro lado, alguns também tentam até ter a cobiça, que significa não só invejar o que é do outro, mas decidir que, ou seja, querer que a pessoa perca o que tem. Será que nós, assim, pensando dessa maneira, estamos a deixar a verdade influenciar a nossa vida? Com certeza que não. Então nós queremos ter todo o cuidado, queridos irmãos, e não permitir que bens materiais, agenda cheia, comparações, inveja, nos impeçam de deixar que a verdade influencie a nossa vida. Uma segunda área que nós vamos falar sobre como deixar que a verdade influencie a nossa vida tem a ver com as nossas ações. E em relação às nossas ações, queridos irmãos, nós vamos falar especificamente das bebidas alcoólicas. O álcool. Como nós sabemos, né, hoje em dia o consumo de bebidas alcoólicas está cada vez mais fácil. Hoje em dia até crianças já estão no bebês. Mas agora, será que existe um princípio bíblico que nos ajuda nesse sentido? Por favor, abram a vossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 20. Provérbios, capítulo número 20. Esse versículo que nós vamos ler vai mostrar um princípio que nós também podemos aplicar. Provérbios, capítulo 20, versículos número 1. Esse texto diz o seguinte: o vinho é ridicularizador e o álcool é indisciplinado. O vinho é ridicularizador e o álcool é indisciplinado. Os irmãos acreditam nisso? Acreditam mesmo que o vinho ridiculariza a pessoa e o álcool não tem disciplina, é indisciplinado? Acreditam nisso? Uma vez eu estava a ler um artigo na internet e eu achei muito interessante. O artigo falava sobre as consequências do álcool e aquele artigo fez uma comparação bem interessante. Ele dizia que antes de uma pessoa beber, ela é um homem, uma pessoa responsável, tranquila. Você olha para ele, não, esse aqui mesmo merece respeito. Mas depois de uns copos, vira aqui, papagaio, fala demais. Tem sempre uma ideia para falar. Não para de falar. Depois de mais alguns copos, vira macaco. Quer brincar à toa, subir onde não deve, quer fazer escareta, pensa que todo mundo é amigo dele. Depois de mais uns copos, de repente vira leão. Fica nervoso à toa, quer fazer confusão com qualquer pessoa e assim por diante. Mas só que quando os copos continuam, essa pessoa vira porco. Ele vomita, cai no vômito e assim por diante. Imagina, irmãos, um cristão passar por isso. Um cristão, testemunha de Jeová, conhecida como tal, passar por isso. Será que essa pessoa está a deixar que a verdade influencie a sua vida? Com certeza que não. Mas agora a pergunta é: como é que a pessoa vai saber se já bebeu demais ou ainda pode continuar? Como? Bom, o versículo número 1 que acabamos de ler do livro de Provérbios, capítulo número 20, a parte B diz que quem se perde por causa do álcool não é sábio. Então isso significa que existe um limite. E nós podemos fazer um quadro mental, né? No livro de João, capítulo número 11, versículos número 18,
Nosso Senhor Jesus Cristo disse que João Batista não bebeu nada e ele teve a vida eterna. Mas em Gálatas capítulo 5, versículo 21, diz que a embriaguez faz parte das obras da carne e quem faz isso não vai herdar o reino de Deus. Então nós já conseguimos dar conta de duas linhas aqui. Uma linha verde, que é não beber nada, e a linha vermelha, que é a embriaguez. Mas talvez nós dizemos, e a parte do meio, como é que fica, né? Bom, Gálatas, ou seja, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho. Também em linha vermelha. Mas o livro de Tito, capítulo 2, versículo 3, diz que as irmãs não podem ser escravizadas a muito vinho. E por que o apóstolo Paulo deu esse conselho que as pessoas não podiam ser escravizadas a muito vinho? Porque o álcool, primeiro, irmãos, não estamos a dizer que beber é pecado. Nós estamos a considerar um princípio bíblico. O álcool, ele pode prejudicar a saúde da pessoa. Por exemplo, o fígado humano é uma parte do corpo que tem uma função excepcional. Ele ajuda o corpo a funcionar bem. Mas se a pessoa tiver sempre o hábito de beber, o fígado vai se danificando. E depois do fígado danificar, ele já não consegue se recuperar. E a pessoa pode chegar a morrer por fazer uso do álcool. E até saiu uma pesquisa antes de ontem, uma pesquisa bem recente, porque anteriormente se acreditava assim, né? Beber uma taça de vinho por dia faz bem para a saúde, né? Os cientistas estudaram mais a fundo e disseram que não é verdade. Beber uma taça de vinho todos os dias não faz bem à saúde. Então, cada um de nós deve se perguntar, até que ponto eu estou a beber? Porque não devemos confundir beber demais com embriaguez, porque existem pessoas que bebem muito, mas não ficam bêbados. E talvez dizem, não, eu estou bom. Eu posso vir mais 7, 8, sem problema nenhum. Eu sou mau. Ah, é mau? Imagina uma pessoa, por exemplo, beber 7 gasosas ou 7 bidões de água, como é que essa pessoa fica? Agora imagina beber álcool. Será que é diferente, queridos irmãos? Queremos ter esse cuidado. Nós queremos deixar que a verdade, ou seja, esse princípio bíblico de Provérbios, influencia a nossa vida. Queremos ter cuidado com o álcool e não beber por ilusão. Se decidirmos beber, que seja dentro das normas de Jeová. Uma terceira área que nós gostávamos de considerar, para ver como podemos deixar a verdade influenciar a nossa vida, tem a ver com as nossas palavras, aquilo que nós falamos. E qual é o princípio bíblico que nós vamos considerar? É o livro de Provérbios, capítulo 18. É só voltarmos um pouquinho. Provérbios, capítulo 18, o versículo número 21. Provérbios, capítulo 18, versículos número 21. Esse texto diz o seguinte: morte e vida estão no poder da língua. Os que gostam de a usar comerão os seus frutos. Será que esse princípio bíblico está a dizer que nós não podemos falar? Não. E está a nos obrigar a falar? Também não. Isso é apenas um princípio bíblico. É uma verdade da palavra de Deus que nos ajuda a ver que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, basicamente o princípio por detrás desse versículo é: o que nós falamos pode matar como pode dar vida. Então estão a ver como é que a língua é perigosa, né? Ela pode matar, mas também pode dar a vida. Não é à toa que Tiago comparou a língua como um fogo, né? O fogo, se você usar no fogão da forma correta, ele pode ajudar, cozinha, comida, faz tudo, aquece a água e assim por diante. Mas se for mal usado, ele também pode causar grandes incêndios. A língua também é assim. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos ajuda a evitar palavras ofensivas e conversas obscenas. Infelizmente, queridos irmãos, muitos cristãos, testemunhas de Jeová, acham normal usar palavras sujas, ofensas, gritarias, fofocas e assim por diante. Parece que é já o dia a dia deles. Falar mal, falar à toa, falar coisas que não vão em frente.
Como é que nós estamos a usar a nossa língua? Queridos irmãos, não deveria ser normal um cristão usar palavras sujas para se dirigir a alguém. Nós temos visto até, principalmente, pessoas que têm filhos que dão muito trabalho, já não chamam pelo nome, né? Ou seu, ou aquilo, né? Não é assim. Será que essa é a melhor forma de usarmos a língua? Será que assim nós estaríamos a usar a língua como no caminho da morte, em vez de no caminho da vida? Mas agora, se nós não podemos usar a língua para essas coisas sujas, o que é que nós devemos fazer? Que tal substituir essas palavras por palavras como gosto muito de ti, parabéns, fizeste um bom trabalho, por favor, obrigado. Não seria bom usar palavras dessa forma? Será que é necessário mesmo baixarmos até aquele nível, lá mesmo no subsolo, para usar palavras ofensivas que até sujam a imagem de um cristão? Será que assim estamos a deixar que a verdade influencie a nossa vida no modo como falamos? Queremos ter muito cuidado, queridos irmãos. As nossas palavras magoam pessoas. Muitas pessoas deixam de ter amizade com outras por causa de alguma coisa que ela falou. Imagina então como é que Jeová se sente quando vê um cristão a usar esse tipo de palavras. Com certeza que não queremos ter nada a ver com palavras ofensivas. Mas agora, caso nós nos esforçarmos a deixar que a verdade influencie a nossa vida nessas 3 áreas, qual será o benefício que nós vamos obter? Será que vamos ganhar alguma coisa com isso? Com certeza que sim. Ganharemos muito. Por exemplo, se nós tivermos um conceito equilibrado sobre os bens materiais, nós vamos ter contentamento. Nós vamos ser realmente felizes e teremos uma vida com satisfação. Irmãos, não existe nada melhor do que viver feliz e satisfeito num mundo tão ruim. Por outro lado, se nós tivermos muito cuidado com o uso de bebidas alcoólicas, qual será o resultado? Nós seremos pessoas exemplares. As pessoas vão nos respeitar, vão querer seguir o nosso exemplo. Ninguém vai falar mal de nós atrás. Todo mundo vai olhar para nós como um espelho e vai querer seguir os nossos passos. Mas agora, e se nós usarmos boas palavras, palavras positivas e não as ofensas, nós vamos ter bons relacionamentos duradouros. Nós vamos ter também o grande privilégio que todos nós queremos, o privilégio de ter a vida eterna. Você ainda lembra o que nós consideramos nesse discurso? Como podemos ver, queridos irmãos, infelizmente Pilatos, ele não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve de conhecer a verdade, de deixar que a verdade influenciasse a vida dele. Ele ficou preocupado com outras coisas e a oportunidade de conhecer a verdade passou por ele. Mas como nós aprendemos, existem princípios bíblicos que nós devemos aplicar, que nos vão ajudar a deixar claro que nós estamos a ver a verdade em ação na nossa vida. Nós falamos do nosso conceito sobre os bens materiais, queremos ter muito cuidado, não só em ir procurar demais, mas nós também não queremos invejar o que os nossos irmãos têm. Nós também vimos que é importante ter muito cuidado com o uso do álcool, porque ele é indisciplinado. E por fim, vimos que é necessário termos cuidado com aquilo que nós falamos, porque isso vai promover bons relacionamentos. Portanto, queridos irmãos, não sejam como Pilatos, que deixou a oportunidade da verdade passar em frente dele. Que todos nós, todos os dias, todas as horas, deixemos que a verdade influencie a nossa vida.